Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de física na frente do eletromagnetismo no canal Numberflix. E na aula de hoje nós vamos começar a parte 2 sobre processos de eletrização. E o nosso objetivo é estudar e entender os princípios da eletrostática. É hoje que a gente vai falar sobre a lei da atração e repulsão e também sobre a conservação da carga elétrica. Quer entender um pouco mais sobre esses assuntos? Então fica aqui com a gente. Não deixa de dar o seu like e se inscrever no nosso canal e bora para entender um pouquinho mais sobre a física. A gente começa essa aula então falando sobre o que é a eletrostática. Como a gente já vem falando, nós sabemos que é devido à carga elétrica que a matéria pode manifestar fenômenos eletromagnéticos. Em particular, é por conta disso que quando nós temos carga elétrica em movimento, por exemplo, os elétrons que trafegam dentro dos fios e cabos elétricos das nossas casas e das torres de transmissão, por exemplo, que nós podemos perceber a ocorrência de alguns fenômenos eletromagnéticos, como por exemplo, a produção de luz quando os elétrons atravessam uma lâmpada, a produção de calor quando nós temos a movimentação de carga em um chuveiro. Meu Deus do céu, a gente não sabe se a gente faz o quê? Olha isso! Ione! E a produção de movimento quando a eletricidade flui através de um motor elétrico, por exemplo. Jesus amado, olha ele indo pra sala, ó. Daqui uns dias ele vai aparecer no Datena lá, ó. Ô, matou alguém dormindo. Ó lá. Vai pra sala, tchau, ventilador. Olha lá, ó. O estudo da carga elétrica pode ser repartido em duas frentes diferentes. Uma é quando a carga elétrica está em movimento. E a outra, quando a carga elétrica está em repouso. Vou colocar umas aspas aí nesse repouso. A gente chama de eletrodinâmica a parte da eletricidade que estuda os fenômenos que ocorrem quando a carga elétrica está em movimento. A outra parte nós chamamos de eletrostática, que estuda os fenômenos que ocorrem quando nós temos cargas elétricas em repouso, isso é, quando elas estão paradas em um determinado local. Na eletrodinâmica, vai ser a parte em que nós vamos estudar coisas como a corrente elétrica, a tensão elétrica e a potência elétrica. Já na eletrostática, a gente vai estudar fenômenos como a força elétrica, o campo elétrico e o potencial elétrico. Embora, em geral, nós estamos interessados nos efeitos da eletricidade, como calor, luz e movimento, para entender como e por que existe corrente elétrica, potência elétrica e tensão elétrica, a gente precisa primeiro entender conceitos mais básicos, como a força, o campo e o potencial. Por isso que, antes de estudar a corrente elétrica propriamente dita, nós vamos entender o que acontece ao redor de uma carga elétrica quando ela está em repouso, quando ela está parada no espaço. De uma maneira mais formal, a gente define a eletrostática como sendo a parte da física que estuda como se dá a interação entre cargas elétricas que estão em equilíbrio eletrostático. Também de maneira formal e definindo, equilíbrio eletrostático acontece sempre que a carga elétrica está distribuída de uma maneira equilibrada e quando a carga não apresenta movimento. Um exemplo para isso é, suponha que a gente tenha uma esfera de metal, como a que está aparecendo aqui, e de alguma forma essa esfera receba carga elétrica. Como nós vamos ver na próxima aula, a carga elétrica em metal, ou seja, em objetos metálicos, tende a se espalhar uniformemente por todo o corpo. Então, essa esfera, após receber carga elétrica, toda ela será distribuída de maneira equilibrada em todos os seus pontos externos. Note aqui na figura que os elétrons estão distribuídos de uma maneira uniforme. E mais ainda, a carga ficou parada na posição em que ela se encontra. Ou seja, como a carga está distribuída de uma forma equilibrada e ela está em repouso, nós dizemos que a carga elétrica dessa esfera está em equilíbrio eletrostático. Um adendo importante sobre o equilíbrio eletrostático. Nós falamos que quando a carga está em repouso, ela está em equilíbrio eletrostático. Mas, na verdade, nós sabemos que nada no mundo está em completo repouso. And now I'm going to the Grand Canyon to scream in frustration. I'm back. Tudo, mesmo que pareça parado, está vibrando em uma certa intensidade devido à energia térmica que essas partículas têm armazenadas. Então, mesmo que a carga elétrica esteja parada ali, ela está vibrando em função da temperatura do corpo. Então, resumidamente, na eletrostática a gente vai estar interessado em estudar cargas elétricas que estão em repouso, estão paradas, não estão movimentando de um lugar para o outro,
vamos observar e estudar quais são os efeitos que a carga elétrica provoca no espaço ao redor de si. E mais ainda, como que diferentes cargas elétricas, como por exemplo as cargas acumuladas em cada uma dessas esferas, estão interagindo entre si. Tudo isso é assunto da eletrostática. Bom, tendo feito essa pequena e breve introdução, a gente pode de fato agora estudar os princípios da eletrostática, ou seja, quais são os fundamentos que regem essa parte da física. A eletrostática está fundamentada em dois princípios, ou duas leis, como a gente pode dizer. O primeiro deles é o princípio da atração e repulsão, e o segundo, o princípio da conservação da carga elétrica. O primeiro, o princípio da atração e repulsão, ele é bem intuitivo e provavelmente você já deve ter ouvido falar aquela história de que os opostos se atraem, não é mesmo? E é exatamente sobre isso que diz o princípio da atração e repulsão. Ele diz que cargas elétricas de sinais iguais sempre vão se repelir, ou seja, duas cargas elétricas positivas, quando estiverem próximas, vão sentir forças que empurram uma para longe da outra. Da mesma forma que vai acontecer com cargas elétricas negativas. E de maneira análoga, cargas com sinais opostos sempre vão se atrair. Então, colocando uma carga positiva próxima de uma carga negativa, ambas vão sentir forças que tendem a atrair essas duas cargas. O segundo é o princípio de conservação da carga. O princípio de conservação da carga elétrica diz que a carga elétrica ela não é criada e nem destruída, ela apenas é transferida de um corpo para o outro. Então, basicamente, nós não podemos nem criar nem destruir cargas. Ela simplesmente vai de um corpo para o outro por maneiras que nós vamos estudar nas duas próximas aulas, ou seja, os processos de eletrização propriamente ditos. Então, por exemplo, o que acontece é que se eu tenho uma esfera, como por exemplo essa aqui, que possui carga elétrica positiva, e eu trago para perto dessa esfera uma outra esfera, que no caso está neutra, pode ocorrer a transferência de carga elétrica de uma esfera para outra. Então, aquela esfera que estava neutra não criou carga elétrica. O que ocorreu foi que carga elétrica positiva que já existia na esfera 1 foi transferida para a esfera 2. Formal, a gente diz que a carga elétrica em um sistema isolado é constante. Ela não aumenta nem diminui. A gente deve entender que um sistema isolado é um sistema no qual nem entra carga elétrica e nem sai carga elétrica. É um sistema onde a carga elétrica que existe ali é a mesma sempre. Nunca vai aumentar nem diminuir. Nunca vai entrar carga nem vai sair carga. Isso é um sistema eletricamente isolado. Então, vamos tomar como exemplo esse sistema, 3 esferas. Dizer que esse sistema de 3 esferas é isolado significa que a carga que existe ali não aumenta nem diminui, nem vai entrar nem vai sair carga elétrica. Então, se por exemplo, cada uma dessas esferas possuir -3, -4 e 3 coulombs, note que cada uma delas tem uma certa quantidade de carga elétrica. O somatório total é a soma algébrica da carga de cada corpo. Nesse caso, nós vamos ter -3 mais -4 mais 3, total da carga desse sistema, -4 coulombs. Embora naquele primeiro momento cada esfera possuía uma quantidade de carga elétrica específica, é possível que aconteça alguma coisa nesse sistema de forma que haja transferência de carga elétrica de uma esfera para outra. Por exemplo, pode acontecer que a carga elétrica dessas 3 esferas, depois de um certo tempo, esteja redistribuída da seguinte forma. Temos 2 coulombs na esfera A, 3 coulombs na esfera B, -9 coulombs na esfera C. Ou seja, houve uma mudança no valor de carga de cada esfera. Mas, como esse é um sistema isolado, a quantidade total de carga não muda. De fato, se eu somar 2 mais 3 mais -9, o total continua sendo -4 coulombs. Ou seja, não aumentou e nem diminuiu a carga elétrica total. Apenas houve uma transferência de carga entre cada um dos corpos. Então, com isso, pessoal, a gente termina essa nossa 4ª aula, onde nós falamos sobre os princípios da eletrostática, atração e repulsão e conservação da carga elétrica. Na próxima aula, nós vamos para a parte 3 desse conjunto de aulas sobre o processo de eletrização, onde agora sim nós estamos prontos para aprender como que um corpo pode adquirir carga elétrica. Na próxima aula, nós vamos estudar 2 dessas formas, a eletrização por atrito e a eletrização por contato. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dar um like nesse vídeo se você gostou e espero você na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.